Faz um tempo que a gente tem ensaiado para ter esse tempo. Há muitos anos atrás, a gente fez uma série aqui na igreja, aos cultos de domingo, e a gente tem uns encontros com o Catalisador e o Despertar, que aqui na igreja tem o encontro das mulheres e o encontro dos homens. E aí, fazendo a agenda do Despertar e do Catalisador, surgiu a ideia de falar assim, vamos juntar Despertar e Catalisador e vamos falar um pouco sobre criação de filhos, né? Os desafios que a gente tem. Eu e o meu marido, para quem não me conhece, para quem está nos visitando, primeiro é uma alegria te receber aqui, seja muito bem-vindo no nosso meio. E para quem não nos conhece, nós temos 2 filhos, a Ana Júlia, que hoje tem 19 anos, e o Bento, que tem 9. Então foi uma diferença aí grande entre um e outro, a gente perdeu um no meio, e aí por isso que ficou espaçado. E então tá bem fresco para a gente essa jornada, né? A adolescência tá fresco com a Ana e a infância tá muito fresco por conta do Bento, que ainda é muito novinho. E faz um tempo que eu gosto muito de tentar me inteirar e buscar da parte do Senhor e o que a palavra de Deus vai nos apontando e princípios para a gente ir colocando em prática. Há muitos anos atrás, antes de casar, eu fiz um curso sobre casamento e sobre filhos e foi tão impactante para a minha vida e tanta coisa do que eu aprendi nesse curso como esse aqui, eu pude aplicar no meu casamento e depois com a maternidade. Então, eu sei o quanto pode ser valioso. E a Carmen, que está aqui, que é a que traz o curso de gestação, falou, pastora, você precisa ver esse livro, porque esse livro vai ser incrível. Ela está aqui e realmente é um livro da Universidade da Família, que chama Educação de Filhos à Maneira de Deus. E eu quero dizer para vocês que, tendo contato com esse livro, eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer para compartilhar em tão pouco tempo tanta preciosidade, tanta coisa incrível. Então eu não sei se mais para frente a gente não vai ingressar nesse curso completo, porque eu creio que vai ser muito incrível para a gente, porque é um livro muito claro, vocês vão ver, ele é muito cheio de exemplos, ele traz uma lucidez, ele vai nos conduzindo em cada fase, e é algo muito precioso, porque assim, eu acredito que a grande maioria aqui é pai e mãe. Tem alguém aqui que ainda não é pai e mãe, mas que está aqui já para aprender? Legal, legal, legal. Amém. Glória a Deus pela tua vida. É tão bom isso, a gente já conseguir aprender sem ter que quebrar a cara. Aí está a sabedoria, né? Quando a gente já quer aprender antes. E quando a gente pensa em filho, eu acho que não vai ser só para mim isso, mas eu acredito que para todos nós aqui, é a coisa mais preciosa que a gente tem. É o tesouro mais precioso, são os nossos filhos. Eu acho que não existe nada mais importante para a gente do que os nossos filhos. E mesmo a gente tendo a convicção disso, e é muito louco isso, e é disso que eu quero falar com vocês, a gente tem esse amor, a gente tem esse sentimento, a gente tem essa convicção, a gente não tem dúvida que a gente daria a nossa vida por eles. A gente não tem dúvida disso, a gente não tem dúvida de que se num momento de risco você vai se colocar em risco para salvar a vida do teu filho. E essas coisas são muito certas no nosso coração em relação aos nossos filhos.
Mas é muito doido que, mesmo tendo todas essas convicções, existem momentos na vida que ela suga tanto da gente, ela pega tanto da gente, que ela nos tenta a nos distrairmos com estes dos quais a gente ama tanto. É muito doido como isso é possível e a gente vive essa realidade. E a gente é assim, às vezes, no casamento, não é? Às vezes as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente mais considera, as pessoas que a gente mais tem em consideração, geralmente são as pessoas que a gente mais falha. E isso é muito doido. São, às vezes, as pessoas que a gente tem menos paciência, são, às vezes, as pessoas que a gente tem menos tolerância. Então, quando a gente para pensar em tudo isso, a gente precisa parar para pensar se tudo aquilo que a gente tem de convicção no nosso coração, se a gente está conseguindo, na prática, de fato, ser essa pessoa. Se a gente está conseguindo na prática, porque quando a gente fala de filho, a gente fala de pessoas que nasceram e a gente é responsável. A gente não tem como lidar com um filho do tipo, ele lá e eu aqui é ele, não. Tudo que diz respeito a teu filho diz respeito a você, diz respeito a quem você é. Até ele se tornar um adulto, a responsabilidade dele é toda sua. As atitudes dele é sua responsabilidade. O que ele faz, o que ele não faz, como ele faz. Então o Senhor cria uma vida e nos entrega essa vida e diz, olha, você tem a responsabilidade de governar essa vida. E é muito doido, porque aqui nós estamos numa igreja, vocês estão ouvindo uma pastora, então falar sobre espiritualidade vai estar muito presente aqui. Mas tirando a espiritualidade de lado e agora olhando para a lei, é assim que funciona. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, se você é um adulto e você coloca adolescentes dentro da tua casa e eles começam a beber bebida alcoólica com o responsável dentro daquela casa, e se essa casa é denunciada, a polícia chega ali e encontra esses adolescentes alcoolizados, tomando, bebendo, existe uma pena de 2 a 4 anos de cadeia, porque você é responsável, você vai se responsabilizar por esse ato. Por mais que você esteja sóbrio e diga, mas eu não tomei nada, eu não bebi nada. Mas você era responsável. Né? Então, quando você vê essas visitas, né, tutelares, que vem uma pessoa, um agente, para cuidar, para entender se a criança está sendo bem tratada, se ela está sendo bem cuidada, se aquelas pessoas que se disponibilizaram em dizer, ele está debaixo da minha responsabilidade, está fazendo esse papel. Então é muito profundo essa coisa de ser pai e mãe. Às vezes a gente pode ter a tendência de falar, meu Deus, mas ele tem uma personalidade forte, ele tem um temperamento forte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o problema é nosso. A gente precisa domar, a gente precisa entender como vai funcionar, como a gente vai gerenciar, como que a gente vai fazer para que essa criança entenda, compreenda, se sujeite, quais são os passos que a gente precisa dar para que essa criança realmente possa compreender e como isso pode acontecer. Então, educando os filhos nessa geração é um grande desafio. Eu imagino que toda geração, o pai e a mãe devem falar isso, né? A gente está numa geração e fala, não, mas é porque dessa geração...
Mas a gente está vivendo desafios novos, né? De tecnologia, de tela. É impressionante a velocidade de estímulo que as crianças têm, o quanto as crianças são estimuladas e o quanto mais estimuladas elas são, mais, como é que é a palavra? Mais bodeada elas ficam, mais entediada, essa é a palavra. Entediada. A criança hoje ela fica entediada muito rápido. Ela se cansa muito rápido, ela quer sempre, porque ela é super, super, super estimulada. Então a gente precisa lidar com uma criança que vive frustrada, insatisfeita, parece que nada nunca está bom, sempre tem que ter uma coisa nova. E como a gente pode reagir a tudo isso? Como que a gente pode fazer para sanar isso, para controlar isso? Eu queria... Pode passar para o próximo, para o outro. Então, os tópicos que a gente vai falar aqui são esses. Como criar um filho moral? Quando a gente fala de moral, a gente fala do comportamento, o comportamento, uma pessoa moralmente correta. O respeito pelos pais e autoridades, o princípio de obediência, disciplina com encorajamento e construindo uma família feliz. Falando sobre essa questão da moralidade, como criar um filho moral? O quanto ansiamos em termos filhos que tenham um bom comportamento? Isso não é? Qual é o pai, qual é a mãe que não anseia por um filho que tenha um bom comportamento? E a gente precisa entender que isso não acontece de maneira automática. A gente precisa entender que faz toda a diferença, e a gente vai falar sobre essas estações, de como e o que nós devemos fazer para que isso realmente seja extraído e o melhor daquela criança seja extraído. Diz aqui no 1, né? Se formos educar uma criança moralmente responsável e que age de acordo com a Bíblia, qual será o padrão? De onde procedem nossos valores? Não há padrão mais ético no mundo e a motivação mais pura para o comportamento correto que a Bíblia. Por quê? Meu comportamento em relação a você é baseado no quanto você é precioso para Deus. Então aqui já é um fundamento muito incrível. Uma criança moralmente correta, uma criança responsável, é uma criança que entende o valor do próximo. Quando a gente pensa nesse princípio que Jesus deixou, dizendo, amai o próximo como a ti mesmo, é exatamente isso, quando a gente gera uma criatura, uma criancinha, e a gente olha para ela, e a gente olha nos olhos dela, e a gente tem que dizer assim para a gente mesmo, ou dizer assim para ela em pensamento. O meu objetivo é fazer com que você ame ao próximo como você vai se amar. Isso é um pilar de moralidade, é esse comportamento. Semana passada, eu cheguei em casa e falei assim para as crianças, tá? A Hannah ainda é uma criança para mim. Falei assim para as crianças, gente, a mamãe comprou 2 gorros para vocês, porque começou a esfriar, mas eu esqueci dentro do carro. Estava tarde, eu lembrei tarde, eu tinha entrado em casa. Amanhã vocês pegam. Ai, que legal, que bom, obrigado, quero agora. Eu falei, não, peguem amanhã. Aí, de repente, de manhã, eu olho para o Bento com o gorro novo na cabeça. Eu falei, oxe, já pegou? Falei, filho, e aí, gostou do gorro? Ai, amei, mãe, muito legal, tal. Eu falei, e cadê o da tua irmã? Aí ele falou, tá no carro. Aí eu falei, tá no carro? Vem aqui, Bento. Chamei ele, aquela conversa olho no olho, eu falei, filho, quer dizer que você acordou hoje, foi até o carro,
abriu a sacola, olhou qual era o gorro feminino e masculino, achou o teu, pegou teu gorro, saiu do carro, entrou em casa e não teve coragem de trazer o gorro da tua irmã para dentro de casa. Ai, mãe, desculpa. Eu falei, filho, não é uma desculpa que eu quero ouvir agora de você. Entende que nesse momento é um momento muito propício para você estabelecer um padrão, um fundamento, para você falar sobre. Às vezes, para a gente, só a mãe, desculpa, é o suficiente. Parece que é o suficiente, mas naquele momento não era o suficiente, desculpa, porque eu queria que ele pudesse entender o que ele deixou de fazer, quem ele deixou de ser. Aí eu falei assim, filho, olha só, desculpa para mim agora não vai resolver. O que eu queria ouvir de você nesse momento é assim, nossa mãe, você tem razão. Poxa, eu podia ter trazido o gorro da minha irmã para dentro de casa. Como eu fui egoísta, como eu não pensei nisso? Eu falei para ele, eu gostaria que você tivesse me respondido dessa forma. Aí ele baixou a cabeça já, eu falei assim, você entendeu? Que você abriu mão, você deixou de ter feito o mínimo pela tua irmã, que era ter trazido o gorro para dentro. Eu nem considero que isso seria uma gentileza, eu acho que assim, você foi muito egoísta de não ter feito isso por ela. Aí ele falou, você tem razão. Eu falei, então agora você vai no carro, você vai pegar o gorro da tua irmã e agora você vai subir, vai lá no quarto dela, levar o gorro para ela. Ah, tá bom. Aí ele foi, pegou, levou, aí eu só vi ela, ai, que lindo, obrigada. Não fazia ideia, né, do que estava acontecendo. Aí ele desceu, eu falei assim, você viu como foi gostoso poder fazer isso pela tua irmã? Aí ele, falei assim, então filho, da próxima vez, pensa mais sobre isso. Tá bom, mãe. Observar esses detalhes, às vezes parece cansativo, às vezes parece ser chato, mas são as oportunidades que a gente vai tendo com os nossos filhos de ir mostrando, de ir pontuando, de ir fazendo com que eles vão compreendendo certas coisas que tem tudo a ver com aquilo que você quer estabelecer como caráter na vida do teu filho. Você já parou para pensar no caráter do teu filho e da tua filha? Que tipo de caráter você quer que eles tenham? Isso é muito profundo. 2, diferença entre, olha só, isso eu achei incrível. Diferença entre ação moral e princípio moral. Dizemos aos nossos filhos o que fazer, mas nem sempre o porquê de fazer. Próximo, saber, né, como é a ação. Saber porquê é o princípio. Então, muitas vezes a gente só cobra a ação, faça. Aí diz assim, ó, o não de hoje sem princípio moral é somente para hoje. Entende? Se a criança não entende o porquê, aquele não só vai servir para aquele comando daquela hora, naquele momento. A gente precisa construir esse princípio. Você não deve fazer por isso, ou faça por isso, não simplesmente faça. Você precisa fazer isso, por quê? Porque eu estou mandando. Não, você precisa fazer, porque nós somos organizados, porque a organização aqui em casa é importante, porque o respeito aqui em casa é importante. Você precisa pedir desculpa porque você desrespeitou, isso foi desrespeitoso. Quando a gente começa então a nomear, quando a gente começa a dar nome, quando a gente começa então a mostrar a razão do porquê a criança precisa estar fazendo, ela não vai somente fazer para se livrar de uma. Ela vai começar a fazer porque ela vai ser estabelecido nela um princípio.
E isso faz toda a diferença. E a gente precisa entender que não é somente o resultado que faz diferença, mas é o processo de como isso foi feito, de como você está alcançando o resultado. Eu lembro que uma vez eu recebi uma amiga, gente, eu fiquei muito desesperada, porque o filho dela estava com problema de comer, ele não comia de jeito nenhum, e ela estava com um desafio muito grande. E aí, ao mesmo tempo, o menino, ele era extremamente desobediente, então tudo que ela pedia para ele fazer, ele fazia o contrário, tudo. Aí, ela falava para ele, não come, eu não quero que você coma. E aí, o menino comia. E ela falava assim, tá vendo, estou conseguindo fazer ele comer. Eu falei assim, você está conseguindo fazer o teu filho comer ao preço dele te desobedecer? Eu preferia que meu filho ficasse com fome, obediente, do que um filho desobediente comendo. Eu falei, entenda que você está alcançando o teu objetivo, mas da pior maneira possível. E a gente precisa parar para pensar nisso, porque não é só sobre o objetivo alcançado, mas é como você está alcançando esse objetivo. Isso é muito sério, isso é muito importante. E aí fala, né? Por isso a importância da constância, da firmeza. Não podemos abrir exceção quando nos convém. Isso confunde, isso enfraquece todo o princípio moral. Então é assim, você estabelece um princípio, você cobra aquilo, mas quando você não está afim, você abre mão. Ah, deixa, vai. Quando a criança começa a perceber que você faz assim, vai enfraquecendo a tua autoridade para ele. Quando a criança percebe que você não é uma pessoa tão firme naquilo que você diz, vai enfraquecendo o relacionamento. Uma das coisas típicas que eu sempre falo sobre isso, que eu acho que é extremamente importante, e que eu vivo enxergando e observando, e que eu quero muito te alertar isso. A gente, pai, mãe, a gente parece que tem medo do choro dos nossos filhos. Parece que a gente faz de tudo para eles não chorarem. É muito incrível como a gente faz qualquer negócio para eles não chorarem. Então a gente faz assim. O nosso filho, ele é apegado a nós. Ele não gosta de ficar na casa da avó. Ele não gosta de ficar na casa da tia. Então, quando a gente vai para lá, que a gente vai deixar os nossos filhos, ele já quer chorar. E aí o queixinho dele já está tremendo. E aí ele pergunta, mãe, você vai demorar? Aí você não quer que ele chore naquele momento. Aí você fala, não filho, a mamãe já volta. Eu vou ali e já volto. E aí ele engole aquele choro, porque ele acredita em você. Ele confia em você. E aí, de repente, começa a entardecer. Ele está lá na casa da avó. E ele olha para a janela, ele olha para a porta, ele não vê nenhum movimento, ele olha para a janela, ele olha para a porta. E ele começa a se angustiar, porque a mãe falou que daqui a pouquinho ia voltar. E a mãe sempre soube que não seria daqui a pouquinho. Ou o pai. Mas para evitar que ele chore naquele momento, a gente estabelece esse tipo de relação. Porque a gente não quer lidar com o choro. Porque se a gente fala a verdade, fala assim, filho, a mamãe tem que ir trabalhar e o papai, e a gente vai voltar quando começar a anoitecer. Quando você vê que está escurecendo, é a hora que a mamãe e o papai vão chegar para te buscar. Ele vai chorar. Mas aí você vai abraçar, você vai secar as lágrimas dele, e ele vai relaxar. Ele vai conseguir brincar, porque ele sabe que você vai chegar quando começar a anoitecer. E aí, você chega quando começa a anoitecer, e ele olha e fala, uau, ela chegou, eles estão aqui. E isso vai gerando uma relação de confiança. Você vai levar o teu filho para vacinar, e ele vai perguntar, mãe, vai doer? Aí você fala, não, não vai doer nada.
Não vai doer. Cara, ali na cara da criança, ela está prestes a levar uma picada que vai doer. E a gente fala, não vai, por quê? Porque a gente não quer lidar com o choro. E você tem que falar, vai doer um pouco. Você vai sentir uma picada, é uma picada rápida, vai dar uma ardidinha, mas vai passar logo. Você vai ver, quando você menos esperar, passou. Você preparou. Ele pode confiar naquilo que você... Entende que você está ali construindo um relacionamento de confiança. A você poder chegar, não existe nada mais gratificante de você, quando o teu filho chega na adolescência, na juventude, e ele te pergunta alguma coisa, e você dá uma resposta, e você poder olhar nos olhos do teu filho e falar assim, eu já menti alguma vez para você? Pode confiar. Mãe, sério, posso confiar? Eu já menti alguma vez para você? E ela poder fazer uma retrospectiva e falar, não. Não. Entende como esse tipo de princípio faz toda a diferença na relação? Como a gente tem que estar ok com os nossos filhos chorando. Ele pode ser que a gente vá provocar um choro, mas está tudo bem. A gente está ali para consolar, a gente está ali para abraçar, a gente está ali para acalmar. Mas o mais importante é que um princípio de confiança entre você e o seu filho está sendo estabelecido. E lá na frente, quando ele precisa realmente confiar em você, em assuntos sérios e importantes, ele vai poder, ele vai ter a capacidade. E aí você vai falar, uau, valeu muito a pena construir isso, porque ele precisava confiar em mim agora. Senão ele ia entrar numa roubada, numa furada. É uma construção. Em suma, para exigirmos um princípio moral nos nossos filhos, precisamos revisitar o nosso. Começa em nós. É a velha história. Não dá para os nossos filhos assistirem algumas coisas da gente fazendo. A gente mentindo, a gente enganando, a gente falando mal, a gente falando palavrão, a gente xingando, a gente batendo, a gente sendo violento e achar que os nossos filhos serão tranquilos, serenos, calmos. A gente precisa entender que a nossa casa é a matriz, é um lugar onde ele vai estar e ele vai absorver tudo aquilo. Por isso eu te digo, sexta-feira que vem, conferência de casais, esteja aqui para o teu casamento, para que você possa realmente ter um casamento saudável, para a base mesmo dessa criança, porque é a base no relacionamento. E claro, tem as mães solo, que é um grande desafio. Eu sou fruto disso. E a gente sabe o quanto é difícil, mas os princípios continuam valendo da mesma forma, do mesmo jeito. São os mesmos princípios que vão valer. Claro que é muito mais difícil quando não se tem alguém para compartilhar. Quando a gente então fala disso, de criar filho, de moralidade, de comportamento, a gente vai entrar num novo tema que fala sobre respeito. Respeitar os pais, respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades. E falando disso, falar de respeito, falar de princípio, falar de comportamento, falar de moralidade, é falar de caráter. O caráter, olha isso, não é temperamento nem personalidade, mas as virtudes e valores que governam ambos. Não existe desculpa de temperamento ou de personalidade que possa justificar um mau caratismo. Entende? Não existe.
A questão de mau caráter, do caráter, tem a ver com princípios, tem a ver com os valores. Temperamento e personalidade é o jeito, é a forma como você leva, como você conduz, como você é, se você é introvertido, extrovertido, se você é mais energético, se você é mais alegre, se você é mais melancólico, se você é uma pessoa mais fleumática, certinha, como é que você gosta de viver, de levar a vida. Isso é o temperamento de uma pessoa. Agora, caráter são os valores que você tem. O caráter é a qualidade moral da sua personalidade, é o reflexo exterior do seu interior. Qual é o maior propósito do desenvolvimento do caráter? Quando a gente fala num ambiente cristão, Deus deseja ser conhecido pelo mundo, então Ele chamou um povo para representá-lo. Quando a gente fala de pequenos cristos, nós, os cristãos, a gente tem um propósito que é representar, um chamado de representar o Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os nossos filhos foram chamados para representar ao Senhor. Olha isso. Vós, 1 Pedro 2,9, parte A, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, desculpa, tá ali pode, mas eu escrevi errado, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que o Senhor pretendia com isso? Continua o versículo: para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então o Senhor, existe um propósito, existe uma intenção, Ele nos chama para representar, porque com isso Ele pretende que a gente anuncie as virtudes do próprio Deus. E quando a gente para pensar nos nossos filhos, a gente tem que olhar e falar assim: uau, o Senhor o chamou para que a virtude dele pudesse ser conhecida através da vida do meu filho. Uau, que responsabilidade. Isso significa que as pessoas precisam olhar para o meu filho, para a minha filha, para os nossos filhos e enxergar as virtudes de Deus neles. Isso é a santidade. Qual é o propósito da santidade? É transmitir ao mundo a presença de Deus. É honrar a Deus e a retribuição em amor por aquele que nos amou primeiro. É sobre a obediência. Quando então a gente começa a trabalhar moldando o caráter dos nossos filhos, a nossa motivação e o nosso alvo tem que ser o caráter do Senhor. E a gente só consegue nos sujeitar a isso através da obediência. A obediência, ela é uma chave. Ela é uma chave para nós, adultos, em relação ao Senhor e aquilo que Ele está fazendo em nós, porque Ele está nos moldando, porque esse trabalho primeiro está sendo realizado em nós. E o Senhor, então, nos chama para que a gente possa trabalhar isso nos nossos filhos. E se os nossos filhos não entenderem o que é obediência desde pequeno, vai ser muito difícil um dia ele se sujeitar ao Senhor e obedecer ao Senhor, porque é um princípio. Qual o propósito do desenvolvimento do caráter? Mostrar ao mundo quem é Deus e ajudar o mundo a encontrar Deus. Uau! Eu lembro que uma vez eu li o livro do Augusto Cury, que fala Maria, a maior educadora da história, que fala sobre Maria, mãe de Jesus. E foi um livro que marcou muito a minha maternidade, foi um livro que me inspirou demais, porque ali ele tem uma delicadeza de falar do olhar dessa mãe, e o do quanto essa mãe, ela trabalhou no coração daquele filho para que ele aprendesse a servir.
E foi tão marcante que todo o café da manhã lá em casa, quando a gente ora juntos em família, eu sempre faço questão de orar e dizer assim, Senhor, na presença dos meus filhos, eu sempre falo assim, Senhor, que o Bento e a Ana, eles possam estar sensíveis à necessidade daqueles que estarão do lado deles. Que eles possam enxergar a necessidade alheia, que eles possam ser resposta. Faça o coração deles sensíveis, que eles possam ter esse olhar, que o Bento consiga enxergar um amiguinho que está precisando de ajuda, que ele possa de alguma forma servir, que ele possa de alguma forma ser gentil, ser prestativo, e assim eu vou ensinando, vou inculcando, vou mostrando, e toda oportunidade que eu tenho eu falo assim, vai lá, ajuda, vai lá, pega, olha lá filho, você está percebendo que fulano está precisando disso? Vai ali, pega para ele. Ah, mãe, não sei o que. Eu falo, Bento, filho. E aí, sabe, a gente estimulando esse tipo de princípio. E é tão contrário àquilo que a nossa sociedade, de certa forma, instiga, porque parece que aquele que é o servido, aquele que é o imponente, aquele que não olha para baixo nem para o lado, é o cara. Essa humilhação parece que é uma contramão daquilo que é valorizado lá fora. E às vezes a gente pode cair na tentação de querer estimular o nosso filho a parecer que tem, a parecer que é, para que ele não fique por baixo. E se a gente não prestar atenção nisso, a gente pode estar fazendo um desfavor na formação do caráter do nosso filho. A gente precisa muito prestar atenção nisso, demais da conta. Então, pontos a serem desenvolvidos: o desenvolvimento do caráter, o respeito aos pais, o respeito pelas autoridades, o respeito ao próximo. Eu coloquei entre aspas, deixa eu ver se ali está também, tá? Não tenha medo de expor seu filho, isso pode ser uma raiz de orgulho seu. Essa questão do respeito e que os nossos filhos precisam respeitar as pessoas, a gente precisa muito insistir nisso. Porque a gente tem uma tendência de sempre desculpar o desrespeito dos nossos filhos. Quando eles não são respeitosos, a gente sempre diz, ele não está num bom dia, ele está com sono, ele está cansado, ele não está legal hoje. Porque a gente não quer expor o nosso filho, então a gente resguarda ele e a gente fala isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso é até uma raiz de orgulho nossa. Porque o bem da verdade, a gente tem que insistir com os nossos filhos para que eles respeitem e sejam respeitosos. Então, filho, você precisa cumprimentar, você precisa dar oi, você precisa falar. E ele às vezes vai dizer na tua cara e na cara da pessoa, e você vai ficar com muita vergonha, porque ele vai dizer, eu não quero, não, eu não vou. E por mais que ali seja muito vergonhoso para você, você precisa parar, você fala, desculpa, eu vou ter que conversar com ele aqui. Me desculpa, ele não, você se desculpa por ele, mas você não deixa passar batido, você vai tratar daquilo com teu filho. E aí quando chegar no carro, quando chegar numa próxima oportunidade, você vai começar a conversar com ele, você vai dizer, nós estamos indo para esse lugar, e eu quero que você se comporte, eu quero que você cumprimente, e eu quero que você tenha educação. Se você não tiver, nós vamos conversar sobre isso, porque você precisa respeitar. Você não pode dizer não na cara das pessoas, você não pode contrariar, você tem que respeitar. Os mais velhos, você tem que saber respeitar o pai e a mãe.
Se uma criança não entende, gente, a partir dessa tenra idade, o que é isso, o que é respeitar pai e mãe, acabou. Ela nunca vai respeitar ninguém. Ela vai ser uma criança que vai dar trabalho na escola, ela vai ser um adulto, um jovem que não vai parar em trabalho nenhum, porque ela não sabe se sujeitar a nenhum tipo de autoridade. Porque ela não aprendeu o que é obediência. Isso é muito, muito, muito importante. É muito sério. Então, aqui diz assim: quando os seus filhos são pequenos, lidere-os pela autoridade. Quando os seus filhos são adolescentes, lidere-os pelo poder da influência. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos para os princípios da obediência. O que é obediência? Efésios 6:1 nos instruiu: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Obedecer é seguir o comando, agir de acordo com aquilo que foi dito como direção, sem desafio, sem reclamação e com confiança. Pensa, que cenário perfeito. E a gente vai esmiuçar mais isso. Mas antes a gente vai olhar aqui como ensinar a obediência de forma errada. É possível? É possível. Pais repetitivos e ameaçadores. Pais que esperam a obediência, mas não se dispõem a cobrá-la. Pais que subornam, prometem algo em troca. Êxodo 23:8 diz assim: também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte as palavras dos justos. Até a palavra de Deus fala sobre o suborno. Queridos, a pior coisa que a gente pode provocar nos nossos filhos é querer ter um resultado de obediência a partir de promessas. Se você me obedecer, eu vou fazer isso, eu vou te dar isso. A gente vai voltar lá no princípio. Você não está ensinando um princípio, você está ensinando uma pessoa a ser extremamente interesseira. Essa é a palavra. Você ensina a pessoa a ser interesseira. Primeiro, você não ensina um princípio. Segundo, você ensina um princípio terrível de uma pessoa interesseira. Sabe aquele tipo de gente que não sabe estender a mão e ajudar? Porque toda vez que ela faz isso, ela tem um interesse por detrás, ou ela espera alguma coisa. Você pode ter certeza que ela foi criada dentro desse princípio. Então, ela não sabe o que é fazer alguma coisa sem interesse. Agora, como que a gente pode fazer isso com o filho? Porque assim, a gente precisa explicar, ensinar, estabelecer um princípio para o filho para que ele entenda que aquilo é importante. Agora eu vou falar assim: filho, se você tomar banho, a mamãe vai te dar um pirulito. Aí ele olha para você e fala assim: eu não quero um pirulito. Sabe por quê? Você está negociando com uma criança de 3 anos. Como é que você pode dar uma moral assim para uma criança? Porque isso é dar moral para a criança, tipo assim, nós vamos negociar aqui. Com uma criança você não vai negociar, com uma criança você vai exercer a autoridade. E ela precisa te obedecer. E ela precisa entender que ela precisa tomar banho. E ela pode ser que ela esperneie, que ela chore, aí você vai disciplinar, você vai corrigir, você vai ensinar. Até que ela entenda que ela precisa obedecer. Pais repetitivos é aquele pai que fica só ameaçando e nunca faz nada. Amados, isso é a pior coisa que você pode fazer. É assim: se você não tomar banho, você não vai assistir televisão. Aí ele não toma banho e ele assiste televisão. Porque assistir televisão
naquele momento é um momento de você relaxar, então você se permite. Ai, gente, estou cansada, cheguei do trabalho, sabe? Ele está lá assistindo TV porque eu preciso desse tempo para mim, porque eu tive um dia muito exausto. Então você abre mão da tua responsabilidade, porque você disse que você não iria permitir ele assistir. Além dele não tomar banho, você permitiu com que... Então, assim, é melhor que você não fale nada do que você prometer alguma coisa do qual você não vai sustentar. De novo é a questão da confiança, de novo é a questão da tua palavra, de novo é a questão se a criança confia naquilo que você diz. Lá em casa, eu tinha o hábito do 1, 2, 3, mas amados... De verdade, se chegasse no 3 e não fizesse, o pau comia. O 3 era muito temido, mas nunca chegava no 3, porque se chegasse no 3 já era. Agora, tem pai e mãe que fica 1, 2, 2,5, 2,75, 2,82, tá chegando, ó, vou começar tudo de novo então. 1,5, porque você sabe, tipo assim, não rola, não vai funcionar. Eu lembro que tinha algumas mães que falam, meu Deus, mas como é que funciona para você o 1, 2, 3, porque quando chega nos 2 eles já correram e foram. Eu falei, filha, porque quando chega no 3... Então, assim, a gente precisa entender que é muito importante a gente estabelecer esse lugar que a nossa palavra vale. Vocês estão aqui? Princípios e instrução. Como nós comunicamos uma instrução? Aquilo que você requereu do seu filho precisa acontecer como você pediu. A consistência e a permanência dos pais irá determinar a obediência e a compreensão do filho. Nunca fale de uma consequência que você não estará disposto a colocar em prática. Que seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então, aqui fala da obediência imediata, que eu achei incrível, que fala sobre... sim, mãe. Sim, pai. Essa comunicação verbal, essa maneira como um filho, quando você fala assim, filho, eu vou sair, quando eu voltar, eu preciso encontrar o teu quarto todo em ordem. Você entendeu? Você precisa que ele responda para você. Sim, mãe, eu entendi. Você entendeu o quê? Que quando você voltar, então, eu preciso que isso aconteça. Tá bom. Essa comunicação e essa resposta verbal, ela é muito importante. Esse olho no olho requer essa responsabilidade. E aí tem essa coisa que eu achei muito legal daqui do livro, que fala assim, aviso de 5 minutos. Uma graça. Você pode ser gracioso com teu filho. Porque é muito frustrante, às vezes você está no meio de um troço e uma pessoa fala, desliga isso aí. E você não dá uma tolerânciazinha, sabe? Quem é que gosta disso? Então você, com 5 minutos de antecedência, fala assim, filho, daqui 5 minutos eu preciso que você pare o que você está fazendo e vá fazer o que você precisa fazer. Vá tomar banho. Bento, mais 5 minutos assistindo, mais 5 minutos jogando, você tem 5 minutos. É algo bacana. Mas a gente precisa entender e ficar de olho no relógio, porque deu 5 minutos, você precisa falar, deu os 5 minutos, agora desliga. Entende que demanda da gente, mas é por isso que a gente teve filho. Não é? Então, agora a gente vai ver princípios de obediência que eu achei incrível sobre iniciativas. Olha só que legal isso. Existe a iniciativa autogerada. Essa é a ideal, é o sonho de consumo para todo pai e mãe.
O nível mais alto e desejado de iniciativa é da iniciativa autogerada. Neste nível, a criança faz o que é preciso sem lembrete nem instrução. Oh, maravilha! Quando o Natan, aqui é o filho deles, né, viu a cesta cheia de roupa limpa, começou a separar suas peças, dobrá-las e guardá-las, para que a mãe e o pai não tivessem que fazê-lo mais tarde. No caso de uma criança pequena, a iniciativa autogerada pode se consistir no simples ato de guardar um brinquedo que ficou fora do lugar depois da brincadeira. Quando o filho faz o que é necessário sem instrução prévia, sem que lhe peçam, os pais devem expressar sua aprovação de forma verbal e física. Além de demonstrar aprovação, os pais também podem reforçar o comportamento, recompensando o filho. Não precisa ser nada caro. O que a criança valoriza é a aprovação mais do que o que a recompensa representa. Então, isso é muito legal. Quando a gente ensina o nosso filho, depois que brinca, guarda os brinquedos. Depois você vai falando sobre isso e vai estimulando. De repente, você observa que ele fez, sem que você pedisse. O que você vai fazer nessa hora? Uau, filho, que incrível, você guardou tudo, você é demais, que orgulho de você, olha só. E fala para o pai, papai, você viu, ele guardou sem a gente pedir. Ai, filho, vem cá, mamãe vai te dar um chocolate, porque a gente precisa celebrar isso, você é demais, eu tenho muito orgulho de você. A criança fica olhando, nossa, tudo isso mesmo. Ela fica tão animada com aquilo que ela fala, o que mais que eu posso fazer por você, entendeu? Tipo assim, a gente precisa entender isso, a gente está afirmando, a gente está reconhecendo um esforço que de repente a gente ensinou por tantas vezes e de repente ele pegou e está fazendo. Vamos celebrar isso. Aí tem o segundo tipo de iniciativa, que é a iniciativa estimulada. O segundo nível de iniciativa é a estimulada. Nesse nível, a criança responde prontamente após ter recebido a instrução. Tomando emprestado o exemplo em cima, a mãe de Natan lhe diz para juntar as roupas limpas, dobrá-las e guardá-las. O pedido é respondido com sim, mamãe, e ele corre para fazer o que lhe foi pedido. O nível 2 é caracterizado pela ação e atitude correta. Então, ele teve uma ação e uma atitude. A atitude é importante. A atitude com a qual seu filho acata as ordens é um referencial que determina até que ponto ele respeita a sua autoridade e liderança. Os pais podem forçar a ação, mas precisam moldar a atitude. Há tarefas que ninguém gosta de fazer. Isso vale para os nossos filhos também. O desafio é o seguinte: com que atitude eu aceito a minha parcela de responsabilidade? A criança não precisa transbordar de entusiasmo quando lhe mandam levar o lixo para fora, mas sua atitude também não deve ser de raiva ou de ir fazendo bico, chorando e reclamando. Então, entende aqui que é muito importante a gente ver a ação e a atitude? A ação é dobrar a roupa, mas a atitude é como ele vai responder à tua direção. Então, tem o terceiro ponto, iniciativa forçada. O terceiro nível de iniciativa é chamada de forçada. Neste nível, Natan demora a obedecer às instruções e o faz reclamando. Por fora ele está de pé, dobrando as roupas, mas por dentro ele está sentado. O nível 3 é caracterizado pela ação correta, mas com a atitude errada. Qual é a diferença de atitude entre os níveis 2 e 3? Embora a tarefa seja cumprida, ela é feita sobre o pretexto. Infelizmente, muitos pais recompensam seus filhos por terem cumprido a tarefa, mas desconsideram a atitude deles. Se o pai recompensar o filho apenas pelo comportamento, a criança provavelmente permanecerá nesse terceiro nível de iniciativa. O nível 3 requer a total atenção dos pais e exige que eles apliquem correção. Olha só,
Então, assim, não é só simplesmente, porque no nível 3 a criança faz. Ela tem a ação correta, mas a atitude errada. E a gente precisa prestar atenção nisso. Que quando a gente pede alguma coisa, qual é o tipo de atitude que eles têm? Porque quando a gente vê que eles estão fazendo com bico, quando eles estão fazendo com raiva, a gente precisa sentar e conversar. A gente precisa sentar e falar sobre o que é família, sobre responsabilidade, sobre fazer aquilo que nem sempre a gente faz o que gosta. Eu lembro uma vez a Ana, ela tinha uns 4, 5 anos, e eu ia buscá-la na escola e ela estava louca, a doida da orelhinha. Ela queria comer todo dia orelhinha. Então, eu ia buscá-la na escola, ela falava: mãe, compra orelhinha para mim, compra orelhinha para mim. E eu comprei algumas vezes, aí nesse dia ele entrou: ai, vamos comprar orelhinha? Eu falei: filha, não vou comprar orelhinha hoje para você. Ah, mãe, por quê? Eu falei: filha, porque orelhinha é fritura, e fritura faz muito mal. Deixa eu te explicar. Na orelhinha tem óleo saturado. O que acontece? Quando você come muito, esse óleo vai para o nosso sangue. E aí o nosso sangue fica com gordura, que é chamado colesterol. Uma pessoa que tem muito colesterol, que é essa gordura no sangue, quando ela fica adulta, que ela comeu, foi acumulando, ela pode entupir essa veia, a gordura. E a pessoa pode ter um problema sério do coração, ela pode até morrer. Então, filha, porque eu te amo demais, porque eu prezo pela tua saúde, porque eu cuido de você, eu não posso te dar a orelhinha todo dia. Ah, desculpa, ela disse assim para mim, quando eu disse para ela, isso que fez toda a diferença, ela falou assim para mim: ah, o dia que eu falei, eu não vou te dar a orelhinha hoje, Ana, não pode, orelhinha é fritura e faz mal. Aí ela falou assim para mim: o dia que eu tiver a minha filha, eu vou dar a orelhinha para ela todos os dias. Ela falou assim para mim, eu esqueci disso, mais importante. Eu falei: ah, é? Então deixa eu te contar que tipo de mãe você vai ser. Falei para ela, porque eu vou te falar que tipo de mãe que eu estou sendo. E aí contei a história toda do colesterol para ela e eu falei assim: entende por que eu não vou te dar a orelhinha todos os dias? Porque eu me preocupo com a tua saúde, eu quero o melhor para você. Aí ficou um silêncio absoluto no carro, né? Aí, passado assim uns 5 minutos, ela chamou: mãe, fala, Ana, eu vou ser uma boa mãe, eu não vou dar orelhinha para minha filha todos os dias. Aí eu falei: você entendeu, filha? Entendi, mãe, obrigado por cuidar de mim. Então, assim, a gente precisa, de vez em quando, ter esses papos. O Bento, por exemplo, eu aproveito algumas coisas. Eu percebo que quando morar em sobrado é uma loucura, porque a galera tem preguiça de subir, né? Tem que pegar lá em cima. Aí, de vez em quando, Bento, você precisa ir lá. Ai, mãe, não quero subir. Aí, gente, eu aproveito nas horas da oração, falo: Senhor, obrigado porque nós temos perna. Obrigado porque nós podemos subir as escadas a hora, porque tem tanta gente que não tem e que não pode. Senhor, nos dê essa consciência. Eu já começo a trabalhar, de verdade, eu já vou pensando como ele... Aí eu termino e falo: amém, Bento? Amém, mãe, tipo, aí eu falo: filho, vai lá, não, tô indo, ele vai até assim animado, tipo, porque a gente precisa, sabe, trazer a consciência, fazer com que os nossos filhos se aprofundem mais, aprofundar mais. Preguiça é pecado, vamos falar sobre preguiça. Filho, vem cá, eu estou percebendo que você está preguiçoso, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Olha só, você respondeu, olha só. Então, sabe, é ir falando sobre isso. Iniciativa suprimida, vamos lá. O quarto e mais baixo nível de iniciativa é a chamada iniciativa suprimida. Após receber a instrução, Natan foi para o quarto brincar com seu trenzinho em vez de separar e guardar as roupas. Ignorou completamente a ordem da mãe e foi fazer outra coisa.
O nível 4 é caracterizado por ações e atitudes erradas. Infelizmente, os próprios pais muitas vezes incentivam esse comportamento. Em vez de lidar com a desobediência do filho, a mãe cede dobrando e guardando as roupas para ele. A razão é bem simples. Fazer ela mesma a tarefa é muito mais fácil do que fazer com que o filho a cumpra. Essa decisão também evita conflitos. O problema desse tipo de ação dos pais é que ela reforça a desobediência da criança e lhe ensina que, se ele esperar um pouco, outra pessoa fará a tarefa para ele. Então, assim, não tem nada pior do que isso. É a gente dar uma orientação, ele simplesmente não fazer o que a gente orientou, ter uma atitude de desobediência e a gente vai lá e ainda faz, porque a gente não vai ter paciência de lidar com ir lá e conversar e todo esse papo. Aí você já dobrou a roupa 3 vezes, já guardou 3 vezes e você pensa na tua praticidade e aí você já resolve. E aí nós estamos lascados, entendeu? E a gente vive fazendo isso. Então, um resumo. A desobediência nas crianças não é um comportamento misterioso. Muitas vezes elas são levadas à insubordinação por nós, que as amamos e cuidamos dela. Se nossa intromissão não for acompanhada de determinação, nossos filhos tirarão vantagem da nossa insegurança e confirmarão sua própria vontade desgovernada. Na criança, o sentido de ser aceita e aprovada está diretamente relacionado ao padrão de comportamento exigido pelos pais. Isso vale para todas as áreas do desenvolvimento do caráter, especialmente para a obediência na primeira vez. A criança cujos pais exigem a obediência na primeira vez e a encoraja durante esse processo se sente mais aprovada, amada e aceita pelos pais do que a criança que vive em uma família permissiva ou autoritária. Os pais permissivos tendem a ignorar o padrão de obediência, enquanto os pais autoritários ignoram a necessidade de afirmação de seus filhos. Quando o filho atinge um alto padrão estabelecido e recebe a aprovação dos pais, a obediência se torna atraente e a criança sabe que seus pais a aceitam. Quanto mais alto o padrão, maior a confiança e o sentimento de aprovação. Quanto mais baixo o padrão, mais fraco o sentimento de aprovação e, como resultado, mais fraco o relacionamento entre os pais e os filhos. Ensinar seu filho a responder na primeira vez em que você falar é ensinar-lhe o padrão de obediência que Deus exige. E embora nenhum de nós seja capaz de viver sistematicamente de acordo com esse padrão, ele continua sendo o padrão que agrada a Deus. O fator obediência é muito importante no desenvolvimento dos nossos filhos. Sério, né? Como é importante. Como é importante, e a gente precisa dar muita atenção a isso, muita. Aqui a gente vai falar, deixa eu ver aqui que oração, mais um pouquinho. Vocês estão aqui? Sexta-feira à noite, né? Eu falei, Senhor, será que eles vão dar conta? Mas a gente ama demais para não dar, né? Disciplina com encorajamento. A insensatez está ligada ao coração da criança. Provérbios 22:15. Quando pensamos em disciplina, precisamos pensar no que podemos fazer para que aquela atitude de desobediência seja entendida a partir do coração da criança. Então, precisamos encorajá-los nesse processo de mudança. Isso é a chave. E eu vejo que é o que a gente mais precisa, de tudo que foi falado aqui, compreender com o nosso coração. Amados, a gente precisa entender o coração dos nossos filhos. A gente precisa enxergar quem os nossos filhos são de verdade. A gente está numa era que é muito louco isso. Os pais se tornaram super protetores e, ao mesmo tempo, ausentes.
Então é assim, hoje eu acho uma loucura isso, mas as escolas, elas evitam ao máximo chamar um pai e uma mãe para falar do comportamento do seu filho, porque é muito complicado para os professores lidarem com a atitude dos pais. Porque é muito difícil um pai e uma mãe hoje receber uma reclamação do seu filho e aceitar. É muito difícil. Não, meu filho capaz, vai tratar meu filho assim, jamais. Eu lembro uma vez, a Ana estava no 6º ano, e eu fazendo parte do grupo de WhatsApp das mães, né? E no 6º ano, o professor pediu para os alunos fazerem um cartaz sobre comportamento. E as mães ficaram loucas e começaram a escrever: aonde já se viu, nessa idade, o professor pedir, parece coisa de 3º ano, os nossos filhos já no 6º ano fazendo cartazinho de como se comportar. E aí eu tive que pensar, eu sou pastora, então elas precisam me amar, eu preciso ser querida, todas precisam olhar para mim e falar: uau, eu quero ir na tua igreja. Então eu tive que ficar quieta. Porque a minha vontade era de entrar no grupo e falar assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu até concordo que esse tipo de cartaz seria para 3º ano. Mas vocês não pararam para questionar se o professor está pedindo isso é porque eles estão tendo comportamento de 3º ano? Sabe? Aí eu fui falar com a Ana, ela falou: mãe, você não sabe, a nossa turma é a pior da escola, não tem turma pior. É a turma que todo professor comenta que a nossa turma é a turma mais desafiadora da escola. Eu falo assim: pois é, e dá para entender. Só com os comentários das mães, inconformadas, ao invés de estarem ali falando: gente, o que será que os nossos filhos estão fazendo para os professores estarem pedindo esse tipo de coisa no 6º ano? Estou preocupada. Meu Deus, acho que a gente precisa conversar com os nossos filhos, conversar com essa professora, como a gente pode ajudar, que tipo de comportamento os nossos... Não é assim. Eu acho isso muito doido, porque, sabe, parece que não combina, porque ao mesmo tempo aquela mãe que não quer pagar o preço de educar, é a mesma que não aceita que ninguém fala que o filho dela é mal educado. Aí fica muito complicado. E quem vai perder com tudo isso é a criança. Porque esse pai vai lá na escola brigar com o professor, essa criança ouve essa mãe falando: esse professor está pensando que é quem? Aí sabe o que a criança faz? Ela cresce, vira um adolescente, delinquente, que só apronta, e quando a professora chama atenção, ele vira para a professora e fala: e você fica quieta porque eu que estou te pagando. Porque eu já ouvi isso de professores, que os alunos falam isso. Uma vez uma professora aqui da igreja falou que estava dando aula, e aí chegou na sala de aula, o menino estava pendurado no ar-condicionado. Quando ela pediu para ele descer, ele virou na cara dela e falou isso para ela: você fica quieta porque quem paga o teu salário sou eu. Então a gente precisa prestar atenção, qual é o tipo de proteção que a gente está gerando, desvinculado ao respeito, sabe? Isso é muito sério. Um encorajamento. Então a gente precisa entender essa questão do encorajamento e como que ela se dá. O primeiro ponto, precisamos saber dar boas instruções. Tem uma frase aqui da casa que a gente sempre fala: o óbvio precisa ser dito. Gente, entenda isso. Não pense assim: mas isso era óbvio, ele tinha que fazer. Não, fale. O óbvio precisa ser dito. Como encorajar? Primeiro, reconhecendo
as habilidades e talentos. Sabe, toda criança tem uma habilidade, tem um talento, ele é bom em alguma coisa, reconheça isso, encoraja teu filho nisso. Se você percebe que ele tem uma propensão, invista nisso. Deixa o teu filho perceber que você sabe quem ele é. Mesmo que isso seja uma coisa totalmente desinteressante para você. Por exemplo, Ana cresceu aos 2 anos, ela tinha loucura por inseto, por bicho, ela queria pegar tudo, ela queria dar beijo em sapo, ela queria pegar até barata, gente. E eu sou uma pessoa que tenho horror a inseto. Eu não gosto, eu tenho aflição, eu tenho agonia. Mas ela tinha uma paixão. Então, eu tinha que entender isso da minha filha, eu tinha que compreender ela. Então, eu comprava aqueles insetos de plástico. Ela amava assistir National Geographic, então eu ficava colocando para ela. E ela cresceu nisso. Quantas vezes ela tinha caderno, aí eu levava ela para museu, eu levava ela não sei aonde, aí eu quero ver. E a gente, em viagens, procurava aquilo que a gente achava que para ela era interessante. Porque a gente entendia que aquilo para ela era muito legal. E o quanto a gente precisa encorajar, estimular os nossos filhos naquilo que a gente percebe que é uma habilidade, o reconhecimento de uma habilidade, de um talento do filho nosso. Nós precisamos investir, nós precisamos reconhecer, nós precisamos encorajar. Eles precisam disso. O elogio verbal, amados, é tão importante. Às vezes no desgaste do dia a dia, toda hora falando, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que eu vou te dizer, nunca afirme que o teu filho é uma coisa pejorativa. Presta atenção nisso. Nunca diga assim, você é um mal educado. Você já definiu. Você pode dizer assim, você foi muito mal educado. Você foi muito grosseiro. Filho, você é desrespeitoso. Não, você foi muito desrespeitoso. Gravem isso, se você trouxe caneta, anote, não define. Você é um bagunceiro, não tem jeito mesmo, não. Você foi muito bagunceiro, você está sendo muito bagunceiro e a gente precisa corrigir isso. Mas não defina, porque uma vez que você definiu, não tem o que fazer. Eu sou. Entende? Como é que você vai trabalhar em quem você já definiu? Até você desiste. E não é o nosso papel desistir, por quê? Porque a gente é responsável. Existe uma responsabilidade nossa, e a gente precisa assumir essa responsabilidade. Então, se o nosso filho, ele é desrespeitoso, a gente tem a responsabilidade de fazer com que ele se torne respeitoso. Se ele é bagunceiro, a gente tem a responsabilidade de fazer com que ele se torne uma pessoa organizada. Então, o problema é nosso. Não dá para a gente definir, simplesmente falar, paciência, ele é assim. Não, não é assim. Então, o elogio verbal, quando você percebe que teu filho fez, conseguiu, conquistou, sabe, nas mínimas coisas, eu sempre falo assim com as mães. Você observa teu filho? Você vai na casa de alguém, você está ali conversando com os teus amigos e teu filho está ali. Você de vez em quando dá um pause naquela conversa, olha e fica observando como ele é, quem ele é, como ele reage, como ele responde, o que ele faz. Isso é muito importante. Porque você tanto pode elogiar e falar, filho, eu vi que você ali com os teus amigos, cara, você foi tão bacana. Eu vi o que você fez ali, cara, eu estava observando, foi muito legal. Você deixou, você cedeu, você deixou eles, cedeu tua vez. Parabéns pela tua generosidade, parabéns porque você não sei o quê. Pode ser o contrário também, você observou, não foi legal, você chega em casa, filho, eu queria conversar com você. Observando o que você fez ali, eu estava lá, eu vi. Cara, como você foi chato com os teus amigos, como você quis
a bola só para você, como você teve dificuldade de ceder. Você queria que todo mundo só fizesse do teu jeito, porque tem essa coisa, gente, ele é muito líder, meu filho, então as coisas têm que ser do jeito dele. Não é assim, sabe? Tipo, ok, você já identificou que ele é líder? Legal, mas ele precisa ser educado, ele precisa saber ceder, ele precisa ser bondoso também, ele precisa ser gentil também, não só líder, entende? Então a gente precisa, sabe, ter esse tipo de equilíbrio. Um incentivo nos alvos, né? Como a gente precisa incentivar, filho, você vai conseguir, vamos lá, sabe? Encorajar, até o encorajamento pré-atividade, um lembrete verbal. Lembra do que a gente conversou? Lembra do que você me disse? Filho, olha só, a gente já combinou aquilo. É muito importante. Palavras positivas. Encorajamento pós-atividade, filho, eu percebi, você deu o seu máximo, foi muito legal. Tudo bem que você não ganhou, você era num jogo, mas eu percebi, foi muito bom, cara. Vamos lá, uma afirmação. E as recompensas, sabe? Recompensa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela é muito bem-vinda quando ela não é programada. Entende? Quando você não promete, você reconhece, e aí você dá a recompensa. É totalmente diferente, você não fala assim, se você fizer eu vou te dar. Mas você observou, fez, você fala assim, cara, eu vou dar um presente para ele, porque ele fez muito bonito. E aí você chega e fala, tá aqui, filho, a mamãe e o papai, a gente quer te dar isso, porque, filho, você tem dado tanto orgulho para a gente. Está sendo tão legal a maneira que o que ele fez, o que você fez, como você está se comportando. A gente quer te dar isso pelo bom aluno que você é, pelas boas notas que você está tirando. Parabéns, parabéns por esse boletim. A gente hoje quer jantar fora para celebrar o teu boletim. Cara, isso é muito legal. É celebrar, é incentivar. Esse tipo de recompensa, ela é muito bem-vinda. É um reconhecimento e isso é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Foi. É muita coisa, gente. Tá acabando. E aí eu queria poder destrinchar tão mais com vocês, mas é muito corrido. E para terminar, construindo uma família saudável. Falar da construção de uma família saudável é falar da estrutura familiar. E aqui, o livro fala de algo que eu achei fantástico, que é a estrutura familiar independente ou a interdependente. E eu achei incrível isso. Fala assim, atende para o prefixo inter, na palavra interdependente. Como os fios de uma tapeçaria ou as vigas na estrutura de uma casa. Cada parte, individualmente, apoia as outras para formar o todo. Então, conseguiram entender o interdependente como se fosse cada parte individual, como se fossem vigas de uma estrutura de uma casa, mas que uma apoia a outra para formar o todo. O relacionamento entre os diferentes fios e as peças são recíproco. Do mesmo modo, cada membro de uma família é interdependente, é mutuamente dependente dos outros. Uma boa ilustração desse relacionamento seria um grupo de pessoas, todas de mãos dadas, formando um círculo e voltadas para o centro. Esse posicionamento é o melhor possível para que os valores familiares sejam comunicados e recebidos. Esses valores são transmitidos e demonstrados pela mãe e pelo pai. São comunicados aos filhos, compartilhados com todos em comum e enviados de volta aos pais. Devido à constante influência dos pais, os padrões de conduta moral para cada membro da família são estabelecidos em casa.
A interdependência não deve ser confundida com codependência, um termo popular usado no aconselhamento. Quando surgem problemas nos relacionamentos interdependentes, a questão é confrontada e cada indivíduo busca restaurar o todo. Quando surgem problemas nos relacionamentos codependentes, o medo e a insegurança produzem um comportamento que encobre o problema e fica girando ao redor dele. Olha a diferença de uma codependência e de um relacionamento de interdependência. Cada um assume a sua responsabilidade, cada um assume o seu papel. Quando na codependência há um medo, então você acaba não tocando naquele problema e não existe solução. Os relacionamentos interdependentes proporcionam satisfação, proteção e segurança nos primeiros anos e serve como uma barreira contra os valores intrusos, principalmente na adolescência. A família interdependente cultiva uma sensação de integração que leva à lealdade dos membros uns aos outros e os valores fundamentais da família. Os filhos crescem com uma atitude de coletividade em relação à família, ao invés de atitude egoísta que leva à independência solitária. Por outro lado, a estrutura familiar independente é aquela em que cada membro está livre da influência, da orientação ou do controle dos demais. Também significa que os membros da família não são filiados uns aos outros, mas sim distanciados, sem comprometimento uns com os outros. Em resumo, cada membro permanece sozinho. Essas palavras descrevem bem a família independente. Mais uma vez, podemos usar a analogia do círculo para demonstrar essa estrutura. Como a família interdependente, a família independente também está de mãos dadas, enquanto permanece em círculo. Mas as semelhanças param por aí. Em vez de todos os membros estarem olhando um para o outro, cada um olha para fora da roda, para longe do centro. A família independente de longe parece unida, mas é de modo algum uma família como se deve ser. Cada membro está preso em seu mundinho, ocupado com seus próprios negócios independentes. Consequentemente, os filhos se envolvem um com os outros, consequentemente, os filhos se envolvem uns com os outros, mais por falta de opção do que por escolha. Na teoria, a maioria das pessoas escolheria a estrutura familiar interdependente. Todo mundo quer fazer parte de um grupo, apoiar e ser apoiado. Porém, para que essa estrutura funcione na vida real, é preciso sacrifício. É preciso que todos permaneçam ao lado um dos outros. Uma vez que nós, pais, somos os cabeças da família, o processo precisa começar conosco. Os pais simplesmente não podem esperar que haja harmonia familiar quando as outras pessoas estão socializando os seus filhos e incutindo-lhes valores delas. Quanto mais forte forem as influências externas nos primeiros anos, maior o potencial de afastamento na adolescência. Olha isso. Aí começa a falar sobre essa estrutura de construção da identidade familiar. E começa a falar, nos dias de hoje a vida parece estar passando rápido, como nunca. Às vezes parece que o ritmo de tudo foi acelerado, inclusive o crescimento dos nossos filhos. Em poucos anos seus bebês estarão à beira da pré-adolescência, os seus pré-adolescentes estarão à beira da vida adulta. Quando isso acontecer, o tempo estará a seu favor? Quando seus filhos estiverem prontos para abandonar o ninho, ele terá ternas recordações do relacionamento familiar que trarão de volta a você? Aqui vão algumas sugestões para te ajudar a cultivar a prática de uma identidade familiar saudável. Aí é muito legal que ele comece então a falar sobre essas práticas. Primeiro, deixe que os seus filhos planejem uma noite em família. Eu achei isso incrível. Sabe? O que vocês querem? Porque
eles têm que entrar em todos os nossos planos. A gente vai fazer isso, a gente vai receber fulano, a gente vai para a casa do cicrano, a gente vai não sei o quê. Você fica quieta e não reclama porque nós vamos lá sim. É assim que a gente faz, não é? Então, poxa, de repente você olhar para os teus filhos a cada 15 dias e falar assim, a cada 15 dias de quarta-feira nós vamos fazer aquilo que vocês querem fazer aqui em casa. Os jogos que vocês querem jogar, o tipo de comidinha que vocês querem comer, vocês é que vão decidir aquilo que a gente vai fazer. Isso é muito legal para gerar essas memórias afetivas. Deixem que eles participem da criação e recordações de família. Por exemplo, numa viagem programada de família, foi como eu falei. Poxa, aquelas habilidades naturais do teu filho, aquilo que você sabe que teu filho curte e gosta, coloca na programação de viagem. Inclua aquilo que ele gosta numa viagem familiar. Fale sobre isso. Olha, a gente vai lá naquele aquário, porque a gente sabe o quanto você gosta de peixe e a gente comprou para a gente ir lá. E a gente está lá, filho, você está vendo como você é importante para a gente? Nós estamos aqui só porque você gosta. Papai e mamãe te ama. E ele vai olhar e falar, oh, sabe? A gente precisa praticar isso. É muito importante. E aqui ele diz algo que eu achei muito legal. E eu já fiz isso com os meus 2 filhos e é muito gostoso. Façam caminhadas juntos. Ele fala assim, sua resposta for, claro, 300 anos atrás. Faça o mesmo uma tentativa. Talvez você se surpreenda pela maneira como essa simples sugestão pode ser aceita. E aí ele começa a falar que faz alguns anos que por 20 minutos ele faz uma caminhada com o filho. E nesse momento de caminhada eles conversam, eles têm um tempo juntos, então cada vez ele escolhe um filho diferente para fazer essa caminhada. E como essa caminhada virou algo precioso dentro do contexto da história pessoal que você tem com cada filho. Porque isso também é muito importante. Às vezes a gente, quem tem mais de um filho, trata os filhos de maneira muito genérica e cada filho precisa entender o quanto ele é importante de maneira individual, o quanto você precisa agradar cada um dos filhos também de maneira individual. Então um dia você vai falar, hoje vai ser panqueca porque o Pedro ama panqueca. Mãe, não, depois eu vou fazer para você, mas hoje foi para o Pedro. Aí amanhã a gente vai fazer para o João. Hoje eu fiz o frango que o João mais gosta. E assim vai. É tão legal a gente poder fazer isso pelos nossos filhos e importante. E agora uma parte que eu achei fundamental. O poder da comunidade. Como educadores de famílias e como pais, cremos fortemente na identidade familiar. Entretanto, nem a identidade familiar será suficiente para manter vocês a salvo durante os anos da pré-adolescência. Vocês precisarão de algo mais, algo maior que a família. Precisarão do poder da comunidade. O termo comunidade apresenta diversos significados para as diferentes pessoas. Nós a usamos para nos referir a um grupo de famílias vinculadas que compartilham interesses e valores comuns e têm um importante compromisso com um ideal que beneficia os indivíduos mutualmente, a coletividade como um todo. Em outras palavras, para citar os 3 mosqueteiros, um ideal, um por todos e todos por um. Então aqui ele está falando do poder da comunidade. Que tipo de comunidade o teu filho a chegar na adolescência vai ter? Porque isso vai influenciar muito nas opções, naquilo que ele vai se tornar. Então, a gente precisa entender que nós precisamos vincular o nosso filho a uma comunidade moralmente parecida com a nossa. Para nós que somos da igreja, a gente já entendeu que os nossos filhos precisam estar aqui. Gente, isso é muito sério. Tipo,
é muito importante. E eu ainda digo mais. Eu, particularmente, Juliana falando, morro de medo, sou super assim com viagens de escola, que você não faz ideia quem são aquelas crianças, com quem eles vão estar, com quem que eles vão dormir, que tipo de papo que vai estar lá, que tipo de coisa que vai ser dita, vai ser feito, o que teus filhos vai ver, o que os olhos dele vão ver. Festas que assim acontece, que você da escola, que você simplesmente deixa teu filho ir. Eu me lembro, Ana Júlia, aos 13 anos, ela chegou para mim numa festa de um coleguinha que ela não foi. E aí eles voltaram do outro dia, 13 anos. Foi numa chácara e todo mundo encheu a cara. E era o assunto da sala de aula. Numa festinha de 13 anos. Que os pais levaram e eles foram tudo com mochila, falando que tinha trabalho para fazer, e enfiaram bebida alcoólica e todo mundo chegou com uma garrafa de bebida e eles encheram a cara. E no outro dia a conversa da sala de aula era sobre a festa do fulano, porque eles ficaram, porque rolou de tudo e tal. 13 anos. Então assim, prestem muita atenção, porque o negócio está muito acelerado. Está muito acelerado. O objetivo relacional da educação dos nossos filhos. Para terminar, é o último ponto aqui. E isso pega bastante. Esse objetivo relacional, o objetivo que a gente tem de se relacionar com os nossos filhos, às vezes eu percebo que ele é um pouco trocado. Tem muito pai e mãe que começa um relacionamento com o filho, presta atenção nisso, querendo ser amigo do filho, querendo ser o buddy, querendo ser o cara legal. Meu filho me acha o máximo, quer ser esse cara. E a gente precisa entender que querer ser amigo do nosso filho é algo muito louvável de querer. Mas a gente precisa entender a construção e o que a gente precisa ser em cada fase. Então, falando das fases, a fase 1, essa fase vai do nascimento aos 5 anos de idade. Olha só, falando agora do teu objetivo. Seu principal objetivo como pai é estabelecer o seu direito de liderar a vidinha deles. A liderança de que falamos não é opressora, mas um exercício de autoridade. Esta é uma fase de que os limites rígidos, não de liberdades ilimitadas. Esses limites abrirão um caminho para liberdades à medida que a criança demonstrar um comportamento responsável. Sua tarefa aqui é assumir o controle de seu filho para que você possa efetivamente educá-lo. Se você não conseguir controlar seu filho, nem você, nem qualquer outra pessoa conseguirá ensiná-lo completamente. Fase 2, olha só, é chamada de treinamento. Eu achei incrível. Na educação dos nossos filhos, a fase de treinamento é dos 6 aos 12 anos. Fazendo uma analogia com o esporte, o treinador trabalha com o atleta diariamente em diferentes áreas, aperfeiçoando sua técnica e exercitando. A qualquer momento ele pode parar o atleta e fazer correções imediatas, explicando-lhes as razões e mostrando-lhe de como fazer. Durante o treinamento, nossos filhos ainda não estão no jogo oficial da vida, estão apenas nos treinos, de 6 a 12 anos. Então a gente precisa entender, até os 5 anos é a disciplina, dos 6 aos 12 é um treinamento. É você observar, é você estar treinando, é você moldando, é você falando, é você chamando, vem aqui, não foi assim, é assim que você tem que fazer, volta lá, faz direito, vai, você está treinando. Depois, dos 13 aos 17 anos, é a instrução. É a fase de instrução. Agora os filhos estão sozinhos em campo.
Podemos ficar na lateral, dando instrução e nos reunindo com eles durante certo período de tempo, como técnico. Mas já não podemos parar a partida por muito tempo, nem lhe mostrar como devem jogar. Agora são eles que decidem as jogadas e vão em frente. A qualidade da instrução que você dá aos seus filhos determina como eles jogam o jogo da vida. O tipo de treinador que você é determina como eles respondem ao seu treinamento. O tipo de disciplinador que você é determina a sua capacidade de instruir os seus filhos. O modo como você estabeleceu o seu direito de governar determina o tipo de disciplinador que você é. Aí, queridos, vem a fase 4, a amizade. O objetivo relacional da educação dos filhos é a amizade com eles. Embora o relacionamento entre os pais e filhos não acabe, tanto os pais quanto os filhos entram em uma nova fase da vida, a vida adulta. Assim como foi com o Senhor e os seus discípulos, assim também deve ser com você e os seus filhos. Um relacionamento de discipulado que culmina com uma amizade. O processo começa com limites rígidos, que abrem espaço para um comportamento responsável, levando à liberdade. Então, eu sempre falo, que é muito mais importante como a gente termina do que como a gente começa. Se você quer terminar sendo amigo do teu filho, sendo aquela pessoa que teu filho na vida adulta vai te considerar a primeira pessoa, você vai ser aquele que ele vai ligar para dividir as maiores alegrias e também as maiores tristezas. Vai ser uma pessoa que ele vai olhar com ternura e vai te considerar. A gente precisa entender que em cada fase é exigido algo da gente. Para que a gente termine sendo amigo dos nossos filhos. Para que a gente termine nessa roda mesmo que é falado dessa ligação. Para que os nossos filhos possam olhar para aquilo, tudo que eles viveram dentro de casa e desejam fazer exatamente o mesmo. E formando uma nova família e falando, eu acredito nisso, eu acredito na família. Eu acredito na família, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. Porque a gente tromba com muita gente que não quer mais, porque viveu algo tão terrível dentro de casa. Então, o aprovar o que é excelente. O apóstolo Paulo disse à igreja em Filipos, para aprovardes as coisas excelentes. Como você pode ensinar o seu filho a aprovar o que é excelente? Como levar o seu filho a ir além do que é exigido pelos valores que estão em seu coração? Como conduzir o seu filho para além da simples obediência? Tudo começa com a mãe e com o pai. Então é assim, amados. Em suma, a gente precisa gastar tempo, energia, responder com responsabilidade aquilo que a gente decidiu ser, que é pai e mãe. Buscar sempre nos aperfeiçoar. Buscar conselho naqueles que estão dispostos. Você que é aqui da igreja, eu sempre digo, você que é pai, mãe de adolescente, pai, mãe, não ache que você vai conseguir sozinho. Aproveite um discipulador. Se seu filho já é adolescente, faz tantos anos que a Fê começou a discipular a Ana aos 12 anos, e é um presente de Deus na minha vida. Porque tem coisas que um filho, por mais que eu e a minha filha, a gente tenha uma relação incrível, incrível, ela literalmente se abre comigo, fala comigo. Eu já disse algumas vezes que eu tive que lidar com a minha filha falando que estava apaixonada pela primeira vez aos 6 anos de idade. Porque foi. E durante a jornada dela, algumas vezes que ela começou a gostar, que ela estava apaixonada, a gente teve conversas incríveis. Você que é pai e mãe de adolescente, eu quero te dizer uma coisa preciosa. E você que não é ainda, será, porque é de filho pequeno. Respeite e considere o drama do adolescente. Eles vivem um drama. E realmente é um drama. Sabe por quê? Porque é uma fase de que eles são
grandes demais para algumas coisas. Imagina, você já não é mais criança. Aí eles querem fazer alguma coisa. Você acha que você já é adulto para isso? É confuso, sabe? Nem a gente sabe direito como tratar eles. Imagina eles também é muito confuso. Porque é um momento que está tudo muito aflorado. Então, leve em consideração isso. Se você quer ganhar o coração do teu filho, leve em consideração aquilo que ele está sentindo. Por mais que você olhe e fale assim, meu Deus, amanhã vai ser outro drama. Não, ouça, considere. Se teu filho, sua filha está apaixonado e você está percebendo isso, não seja ríspido e fale, você sabe que aqui em casa não tem esse tipo de conversa. Não faça isso com teu filho e com a tua filha, porque ele nunca mais vai conseguir se abrir com você. Porque a melhor coisa é você ser essa pessoa que teu filho pode falar, mãe, pai, eu acho que eu estou gostando de fulano. Isso é maravilhoso. Eu lembro uma vez que eu entrei em desespero, Ana tinha 13 anos, e a Fernanda chegou para mim e falou assim, e ela está apaixonada por um menino e ela quer se declarar. Eu falei, meu pai, como assim? Jesus, me ajuda agora. E eu cheguei, Ana, então filha, como é que está teu coração? Que ela já tinha dito para mim que estava gostando do piá, da escola. Mas não sabia que já estava a esse ponto, que estava já em ebulição, sabe? Falei, meu pai, me ajuda. Eu falei, filha, como é que está teu coração em relação àquele menino? Né? Perguntei, né? Dei uma de João sem braço. Aí ela falou, ah mãe, estou gostando dele de verdade. É filha, é. E aí, o que você vai fazer com isso? Porque eu falei, meu Deus, ela precisa me contar, né? O que você vai fazer com isso? Ai, mãe, não sei, mas eu estou pensando em falar com ele. Eu falei, filha do céu, como assim falar com ele? Ai, mãe, não sei o que eu faço, o que você acha? Eu falei, filha, você está dizendo que você gosta dele, mas me explica, por que você gosta dele? Ah, mãe, porque ele é bonito, você tem que ver o jeito que ele, o cabelo dele, que ele faz com o cabelo, o jeito que ele se veste. Ah, eu acho que ele é muito gato. Aí eu falei, entendi, ele é bonitinho então, Ana. Você tem foto aí para eu ver? Ah, acho que tenho. Aí mostrou, eu falei, nossa, filha, é gato. Né? É gato. Falei para ela, nossa, Ana, você não é boba nem nada, né? Aí ela falou, então, mãe, olha como ele é bonito. Eu falei, filha, mas assim, você está me falando uma coisa que, tipo, isso é o suficiente para gostar de uma pessoa? Sabe, eu vou te falar uma coisa, filha. Será que você gosta dele ou você se sentiu atraída por ele? Porque ele é gatinho, porque ele mexe o cabelo de um jeito? Quem que é ele? Você sabe como ele trata as pessoas? Você sabe como ele trata, como que ele é? Se ele é um menino gentil? Vocês são amigos? Vocês... Não, a gente não é. Ela era super tímida. Ainda estava conversando com uma menina muito tímida. Ela era extremamente tímida. Eu falei, então, Ana, será que você gosta mesmo dele? Aí eu falei, agora eu vou usar o palavreado deles. Ou será que é só um crush que você está tendo? Aí ela, será, mãe? Eu falei, Ana, não sei. Filha, pelo amor de Deus, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, que menina não se declara para menino. Então, esse negócio de se declarar, esquece, filha. Porque assim, quem tem que fazer isso é o menino. E outra, você vai se declarar para quê? Você sabe que você ainda não pode namorar. E de um rapaz só porque você acha ele bonito e que tem um cabelo bonito, eu acho que é muito pouco, filha. Você precisa investigar mais isso. É, né? É verdade. Pronto. Aí, passado um tempo, e aí, filha? Não, mãe, estou observando. Estou vendo, estou falando o que você falou. Falei, tá bom, então. Mas você está tranquila, né? Não, estou tranquila. Então tá. Aí puxava ela nas orações, Senhor, revela o coração dele para Ana, mostra quem ele é,
que não sei o quê, cuida, Senhor, se for algum ponto de carência no coração da minha filha, que o Senhor possa, que não seja por carência, que não sei o quê. E aproveitava nas orações também, orava com ela, amém, amém. E aí um dia ela chegou para mim e falou, nossa, mãe, deixa eu te falar uma coisa, meu Deus, mãe, eu percebi, que menino grosso, que menino mal educado, Deus me livre, eu que não quero saber, e que não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá vendo, filha? E é assim, se prepara, porque outros virão, né? Até chegar o Luiz, que está lá escondido. Mas, e assim, ela foi lidando com o coração dela. Então, de vez em quando, ela falava assim, gatinho, beleza, entendeu? E pronto. E a gente tinha essa liberdade. Então, todos os rapazes que foram surgindo ao longo do tempo, eu era sempre a primeira a saber. E a Ana conversava comigo, e ela falava, e quando tinha um interessado, e aí mandava recadinho, ela me mostrava, olha o que mandou, o que você acha que eu devo escrever? Gente, isso é maravilhoso. Mas por quê? Porque a gente tem que aprender a respeitar. A respeitar, eles precisam se sentir respeitados. Uma outra coisinha para terminar, eu preciso alertar você, pai e mãe, sobre uma autora de livro, anote esse nome, chamado Colleen, C-O-L-L-E-N, Hoover, H-O-O-V-E-R. Era para ter escrito, mas eu esqueci. Essa autora é uma autora, acredite ou não, ela bateu, até ela, essa autora, o maior livro vendido na história era a Bíblia, ela bateu. Ela é uma autora de livros de literatura, de romance. E a moçada está viciada. E pai e mãe tá comprando porque tá achando lindo ver filho lendo. Meu Deus, não está nas telas, não está no computador. Agora meus filhos estão lendo livro. Então, filho, eu vou comprar o quantos você quiser. E digo mais, a capinha é a coisinha mais fofa do mundo. Mas eu vou dizer para vocês, é pornografia pura. É extremamente pesado. Pornografia. Então, Colleen Hoover é o nome. Ela é uma best-seller, é uma febre no meio dos adolescentes. Ana Júlia agora é discipuladora de adolescentes e conversando com algumas adolescentes, fiquem um alerta, estão lendo Colleen Hoover. E a Ana que veio falar para mim, a Ana falou, mãe, eu preciso te dizer, eu não fazia ideia disso, tá, gente? E aí eu fui ler sobre e eu fiquei chocada. E se você for ler sobre essa autora e ler sobre o que ela faz, e os livros, vai estar lá falando, que são conteúdos quentes, sexuais, narrativas e tal, etc e tal. Então, assim, prestem atenção nos teus filhos. Perceba o que o teu filho está consumindo. E outro, amados, eu vou dizer uma coisa. Celular não é coisa para criança nem para adolescente. É constatado, hoje em dia, uma criança, estatisticamente falando, ela tem contato com pornografia pela primeira vez na vida aos 8 anos de idade. Nós já tivemos casos de atender pais que o filho... Tem criança aqui dentro? Não, né? Tem? Então não dá para falar. Não, tudo bem. Que os filhos já estão com esse tipo de problema, porque ouviu palavras, preste atenção, e ele ouviu no filme uma palavra, né? E foi fazer um Google da palavra que ouviu. E aí veio todas as imagens. E aí a criança já estava com problema nessa área. De estar se tocando.
criança pequena, porque simplesmente... Então assim, gente, precisa prestar atenção. Não dá para largar um tablet na mão de uma criança. Não dá para largar um celular na mão de uma criança e deixar a criança... Não dá, gente. Não dá. Esses dias, eu não estou brincando com vocês. Eu coloquei no YouTube uma cantora cristã e no meio, a cantora cantando, alguém fez um vídeo de uma música cristã com imagens indecentes. Olha a perversidade das pessoas. Quando eu olhei, um casal, numa música cristã, um videoclipe. Fizeram um vídeo, porque o YouTube continuou, né, tocando, eu pus lá, e quando eu olhei, eu falei, pai de amor. Então, assim, a gente precisa prestar muito atenção nisso. Tenha cuidado com isso. Isso é muito sério. Televisão é muito sério. Que essas crianças estão assistindo. Não deixem televisão no quarto de criança. Não deixe criança, gente, também em cima de videogame. Imponha limites, sabe? Porque é muito caso de estímulo terrível. Tantos pais de adolescentes, gente, que vêm nos procurar, que o filho não quer sair mais do quarto nem para comer. De tão viciado que está. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a responsabilidade é nossa. A gente precisa entender isso. Amém, amados? Foi proveitoso para vocês? Vamos levantar e fazer uma oração, então? Eu espero que você tenha, de alguma forma, saído daqui um pouco mais encorajado no amor, na dedicação, na atenção, no coração. Como o Senhor precisa nos dar esse coração. Como eu preciso desse coração. Como a gente precisa desse coração nos nossos filhos, essa atenção, esse olhar. Como a gente precisa orar e pedir para o Senhor, Senhor, revela o coração do meu filho, revela quem o meu filho é, revela as falhas do meu filho para que eu possa ajudar ele nas falhas dele. Revela o caráter do meu filho, Senhor, que eu possa enxergar e que eu possa ser um instrumento na tua mão para afiar essa criança, essa vida. Como a gente precisa ser intencional nas nossas orações e como a gente precisa ser intencional com os nossos filhos. Essa missão é nossa. Amém? Vamos orar então. Pai, te louvamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Pai perfeito. O Senhor nos ama, o Senhor olha por nós. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos auxilia. O Senhor é um Deus vivo e presente, e a gente te agradece, Senhor, porque Tu és um exemplo maior. Por mais que a gente não tenha tido exemplos terrenos de um bom pai, de uma boa mãe, às vezes, muito pelo contrário, tivemos exemplos tão terríveis. O Senhor é aquele Pai que se revelou a nós e hoje é o nosso modelo. Então nos ensina, Pai. Eu não sei se tem pai e mãe aqui que tem um problema com ira, que às vezes não consegue demonstrar um carinho, um afeto, por nunca ter recebido isso e tem dificuldade de dar. Eu peço para que o Senhor esteja curando o coração desse pai e dessa mãe, que o seu amor possa superar esse trauma, possa superabundar nesse coração, e que essa pessoa possa receber uma porção tão generosa do Senhor, que isso a encha a ponto dela conseguir dar, mesmo sem ter recebido, Deus. Eu oro por esses pais, Senhor, que pode ser que tenha aqui aqueles que têm essa dificuldade, de dizer que ama, de dar um abraço, de dar um beijo, porque nunca ouviu isso de um pai e de uma mãe. Nos ajuda, Senhor, a sermos pais e mães de acordo com o Teu coração, de acordo com a Tua palavra, a sermos vigilantes, atentos, amorosos, firmes, carinhosos,
Senhor, a exercermos a nossa autoridade da maneira que o Senhor deseja, para que a gente possa conduzir os nossos filhos em obediência, para que os nossos filhos possam crescer em estatura, em graça, para que eles possam ser referência de caráter, de temperança, Senhor. Pessoas que são estimadas, Senhor, porque são exemplares naquilo que faz. Nos ajuda, Senhor, a gerarmos filhos assim, que acima de tudo, eles possam te amar, eles possam te honrar, eles possam honrar a família, Senhor. Nos ajuda a termos uma casa de uma família unida, que se ama, que se respeita, que se curte. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a curtir, Pai, os nossos filhos, um tempo em família, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entrarmos dentro de casa e deixarmos para fora os problemas, para que a gente possa estar ali por inteiro, não só de corpo presente, mas de verdade, observando, sentindo, vivendo, rindo, chorando, educando, confrontando, disciplinando, conversando, ensinando, cultivando. Oh Deus, nos ajuda a sermos de verdade, Pai. Que a gente não seja somente uma foto bonita nas redes sociais, dizendo família é a base de tudo, e na vida real não tem nada disso. Nos ajuda a sermos de verdade, de fato, Senhor. Que a gente possa amar a nossa casa. Ajuda, Senhor, a cada mãe, a cada esposa aqui, Senhor, a fazer esse trabalho no lar, para que o lar seja o lugar mais seguro, o lugar mais gostoso, o lugar mais harmônico, Senhor. Oh Pai, eu oro por cada casamento aqui também, Senhor, sabendo que o casamento é a base para tudo isso, Pai. Que o Senhor possa abençoar os casamentos aqui, alinhar o coração das esposas aos maridos e dos maridos às esposas, e acima de tudo alinhar esses corações no Teu coração, Senhor. Porque Tu és, Senhor, aquele que promoveu, Tu és aquele que desenhou, Senhor, o que é família e como ela funciona. E nós queremos, Senhor, receber a instrução do Senhor. Estamos abertos a isso, Pai. Nos ensina, nos ajuda nessa nobre jornada, Senhor. Sê conosco, Pai. Abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para falar conosco e nos ensinar e nos conduzir nessa missão. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por esse tempo precioso da Tua instrução para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, muito obrigada, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.